Imagine uma sala de controle dentro da sua cabeça. É um lugar antigo, operado por um software que não recebe uma atualização há 200 mil anos. O operador dessa sala tem uma única missão: garantir que você não morra de fome. Durante a maior parte da história humana, a comida era escassa. Encontrar uma colmeia ou uma árvore de frutos doces era um evento raro e milagroso. Por isso, quando encontrávamos calorias, o operador apertava todos os botões de prazer do cérebro. A ordem era clara: coma tudo, agora. Armazene para o inverno. O problema é que o inverno nunca mais chegou. Hoje, vivemos cercados por engenharia alimentar desenhada para ser irresistível. E aquele operador antigo? Ele está confuso. Ele grita por mais energia num mundo onde ela sobra. É aqui que a história da nossa biologia sofre uma reviravolta dramática. Pela primeira vez, encontramos uma maneira de entrar nessa sala de controle e atualizar o software manualmente. Os nomes você já ouviu: Ozempic, Mounjaro. Mas o que eles fazem, lá no escuro microscópico das suas células, é muito mais fascinante do que uma simples manchete de jornal. Para entender a revolução, precisamos conhecer o maestro da sua digestão. Existe uma comunicação secreta entre o seu intestino e o seu cérebro. Quando você come, o intestino libera uma frota de mensageiros químicos. Um deles é o GLP-1. Pense no GLP-1 como um sinal de satisfação. Ele viaja pelo sangue e chega ao cérebro com uma mensagem suave: já temos o suficiente. Pode desligar a fome. O problema é que, no nosso corpo natural, esse mensageiro é extremamente frágil. Ele sobrevive apenas alguns minutos na corrente sanguínea antes de ser destruído por enzimas. É um sussurro que desaparece rápido demais. Em muitas pessoas com obesidade, esse sistema está quebrado. O sussurro não é ouvido. A fome hedônica, o desejo de comer pelo prazer, não pela necessidade, continua a gritar. Foi então que a ciência fez uma pergunta ousada: e se criássemos um mensageiro blindado? Um GLP-1 que não desaparece em minutos, mas que patrulha o corpo por uma semana inteira. É exatamente isso que a semaglutida, o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, faz. Ela inunda os receptores de saciedade do cérebro com um sinal constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O resultado é o silêncio. Aquele ruído mental constante sobre a próxima refeição simplesmente evapora. O estômago recebe ordem para esvaziar mais devagar. A comida fica lá, prolongando a sensação de plenitude. O pâncreas é instruído a lidar melhor com o açúcar. É uma intervenção cirúrgica na química do desejo, mas a ciência não parou por aí. Se o Ozempic foi o primeiro passo na Lua, o que veio a seguir foi a colonização de Marte. Entra em cena a tirzepatida, conhecida comercialmente como Mounjaro. Enquanto o Ozempic toca uma nota só, imitando apenas o hormônio GLP-1, o Mounjaro é um agonista duplo. Ele imita o GLP-1 e também um segundo hormônio, chamado GIP. O GIP é um parceiro metabólico. Ao estimular dois receptores diferentes ao mesmo tempo, cria-se uma sinergia poderosa. É como atacar a obesidade por duas frentes de batalha simultâneas. Estudos mostram que essa combinação não apenas desliga a fome com mais força, mas melhora radicalmente a forma como o corpo queima gordura e processa a glicose. Estamos a falar de perdas de peso que até agora só eram possíveis através de cirurgias bariátricas invasivas. É o corpo a ser reprogramado quimicamente para a magreza. Mas como em qualquer grande história biológica, há um preço a pagar. O corpo humano odeia mudanças rápidas. Quando você perde peso nessa velocidade vertiginosa, o corpo entra num estado de emergência. Ele não sabe que você está tomando um remédio. Ele acha que você está numa era de fome extrema. E num momento de crise, o corpo é implacável. Ele precisa de energia para manter os órgãos vitais funcionando. Se não houver comida entrando, ele vai buscar essa energia onde for mais fácil. E, tragicamente, é muito caro para o corpo manter músculos grandes. Então, ele começa a canibalizar a sua própria massa magra. É aqui que vemos o lado sombrio dessas drogas maravilhosas. Pessoas que emagrecem rapidamente
mas ficam frágeis. O rosto perde estrutura, o famoso rosto de Ozempic. Não apenas porque a gordura sumiu, mas porque o músculo e o colágeno que davam sustentação à pele também foram consumidos. Perder gordura é saúde. Perder músculo é envelhecimento acelerado. Músculos são a nossa reserva de longevidade. São eles que protegem os ossos, regulam o metabolismo e nos mantêm independentes na velhice. E há ainda um mistério fascinante que os cientistas estão a desvendar agora. Os receptores onde essas drogas agem não estão apenas no estômago. Eles estão espalhados profundamente no sistema de recompensa do cérebro, a área responsável pelo vício. Pacientes relatam algo inesperado. Não é só a vontade de comer açúcar que desaparece. É a vontade de beber álcool, o impulso de fumar, a compulsão por compras ou jogos. Parece que, ao ajustar o volume da dopamina, essas moléculas estão a acalmar a ansiedade fundamental do ser humano moderno. É como se pela primeira vez o cérebro dissesse: estou bem, não preciso de mais nada agora. Estamos diante de uma nova era. A obesidade, que por décadas foi tratada como uma falha moral, uma falta de força de vontade, revelou-se o que sempre foi: um desequilíbrio hormonal complexo. Mas estas ferramentas não são mágicas. Elas são um botão de pausa num filme frenético. O medicamento compra tempo. Ele silencia o ruído. Mas o que você faz com esse silêncio é o que vai determinar o seu futuro. A verdadeira linha da vida não é depender da injeção para sempre. É usar essa janela de oportunidade para construir um corpo que se sustenta. É priorizar a proteína como se fosse remédio. É levantar peso para dizer aos seus genes: fiquem com os músculos, nós precisamos deles. A biologia nos deu uma segunda chance. Uma forma de corrigir o descompasso entre nossos genes da Idade da Pedra e a nossa vida moderna. O convite está feito. A química abre a porta, mas a vitalidade, essa você tem que buscar do outro lado.